E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. Esse aqui é um vídeo, na verdade, que eu já deveria ter feito, porque meu vlog de leitura de Amanhecer na Colheita já começou. Eu comecei, eu acho que tem uma semana, eu tô na metade do livro, tô gostando muito. Então, assim, esse vídeo não é exatamente um unboxing, era o objetivo que fosse, era pra ter sido, mas eu não comprei esse livro pra mim, eu comprei pra minha irmã. Então, assim, eu abri, dei pra ela e agora comecei a leitura, tô gostando bastante. Então, esse vídeo é um vídeo de unboxing e talvez umas primeiras impressões em relação ao livro. Não vou dar grandes spoilers, estou fazendo um vlog de leitura, inclusive, pro livro e tô gostando bastante da experiência. Tá sendo uma experiência muito melhor do que a Cantiga dos Pássaros das Serpentes. Tô gostando mais do enredo, mais dos personagens. Acho que tem sido muito mais interessante, pelo menos pra mim. E tô gostando da forma como a história está se desenvolvendo. Até agora eu terminei a primeira parte, que se chama O Aniversário, e assim como os outros livros, o livro está dividido em 3 partes, mas esse vídeo, que era para ser um unboxing, não vai ser exatamente um unboxing. Eu vou mostrar para vocês um livro novo que eu comprei, que eu vou abrir aqui com vocês, mas não vai ser o livro novo dos Jogos Vorazes, porque esse livro eu já abri e eu já comecei. Antes de começar o vídeo, só gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos, por favor, se inscrevam aqui no canal. Eu gostaria muito de conseguir chegar em 1000 inscritos, eu nem sei, talvez quando esse vídeo sair, isso já aconteceu, eu acho difícil, mas vai que isso já aconteceu. Também curtam o vídeo, deixem seu comentário aqui embaixo. Se forem comprar qualquer coisa na Amazon, inclusive esses 2 livros que eu vou mostrar, por favor, utilizem meu link. Comprando por ele, vocês não gastam nada mais, eu recebo uma pequena comissão. E se forem comprar qualquer outra coisa na Amazon, também podem usar meu link, que comprando por ele eu recebo uma comissão sobre qualquer produto. Não é só produto na parte de livros, mas qualquer coisa que a Amazon estiver vendendo. Também me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros. E sem mais delongas, eu vou começar mostrando o livro novo de Jogos Vorazes, e daí depois eu abro o pacote com vocês. Então, quem só tem interesse de ver o livro novo dos Jogos Vorazes pode ver agora, e depois, se não quiser mais ver o vídeo, fique à vontade. Mas para vocês que querem ver as duas coisas, por favor, fiquem o vídeo inteiro. Então, a edição tá muito bonita, é uma edição roxa, ele tem toda uma espécie de, tipo, tem uma textura aqui na parte dourada, e também nas letras aqui em cima, então Amanhecer na Colheita. Ele é traduzido pela Regiane Winarski, não sei nem se é assim que se fala o nome da mulher, mas ele tá assim por dentro, tá bem bonitinho e bem semelhante aos demais. Então ele também tem esses símbolos que os outros livros já tinham. Ele é dividido em 3 partes, como eu falei para vocês. A primeira parte é o aniversário, a segunda parte eu comecei ontem, que se chama O Malandro, e a terceira parte é o pôster. Eu não sei sobre o que seria essa terceira parte, nem a segunda, mas a primeira parte fica muito claro porque o nome é O Aniversário. Ele vem com um marcador, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô atualmente na página 177, capítulo 11. O marcador é igualzinho à capa do livro, então ele tá assim, ele é metalizado. Eu achei que ele tinha textura, não tem. Então acho que pecaram nisso, ele podia ser daqueles meio plastificados, acho que seria mais interessante, porque do jeito que ele é, ele vai ser bem frágil, assim, é um marcador bem qualquer coisa, mas tudo bem, né? Veio de graça. O que está escrito atrás é o seguinte: quando você está fadado a perder tudo que ama, pelo que ainda vale a pena lutar, que é a mesma frase que está atrás do livro, que só tem a frase, não tem mais nada, não tem tipo nenhum tipo de recomendação de outro autor, ou alguma espécie de resumo sobre o livro. O livro tem 440 e poucas páginas, 447 páginas, junto com a parte dos agradecimentos. E eu vou ler para vocês o que está aqui na orelha do livro, porque eu gostaria de dar algum contexto. O que eu sabia antes da leitura é o seguinte, que esse livro falava sobre os jogos do Haymitch, não sabia muito como isso se desenvolvia. E o que eu posso falar para vocês sem grandes spoilers é que tá sendo interessante, ele vai para os jogos de uma forma um pouco diferente, um pouco inusitada. Ele meio que assim, não é que nem a Katniss que ele se oferece, ele não vai se oferecer por alguém, vai acontecer uma coisa diferente com ele. Então assim, ele não era a primeira opção, isso é o que eu posso falar para vocês. E alguns antigos tributos que a gente vê no livro 2 e no livro 3 de Jogos Vorazes, que tanto em Chamas quanto na Esperança, que são antigos jogadores que ganharam Jogos Vorazes, vão estar presentes na história, e algumas pessoas que a gente já ouviu falar ou que a gente conhece do Distrito 12. Isso assim, talvez algumas pessoas considerem isso como, tá querendo que a gente goste do livro, mas eu acho que não, porque são personagens que não são explorados nessas outras histórias, ou muito pouco, e faz sentido que eles tinham que ter alguma ligação com o Haymitch, para que eles pudessem ter ligação com o Distrito 12 futuramente no livro que a gente acompanha a Katniss. O que está escrito aqui na orelha é o seguinte: ao amanhecer do dia da colheita da 50ª edição dos Jogos Vorazes, o medo toma conta dos distritos de Panem. Nesse ano, em comemoração ao massacre quaternário, o dobro de tributo será levado de suas casas. No Distrito 12, Haymitch está tentando não pensar muito nas suas chances de ser sorteado, só quer sobreviver ao dia e passar um tempo com a garota que ama. Mas ao ser escolhido, todos os sonhos de Haymitch desmoronam. Ele é separado da família e da namorada, e
e enviado para a capital com outros 3 tributos do Distrito 12. Uma menina que considera quase uma irmã, um rapaz viciado em calcular chances e apostas e a garota mais arrogante da cidade. Conforme os jogos se aproximam, Haymitch compreende que está tudo armado para o seu fracasso, mas parte dele deseja lutar, e deseja também que essa luta reverbere muito além da arena mortal. Eu tô gostando da leitura, tá sendo muito interessante, eu recomendo para qualquer pessoa que seja fã de Jogos Vorazes, pelo menos o que eu li até agora eu gostei, não posso garantir que o restante do livro vai ser bom, mas pelo que eu sei tem tido uma boa aceitação em relação às pessoas que gostam da saga. Eu também acho que talvez esse livro possa ser uma boa porta de entrada, por mais que, assim, começa pelos Jogos Vorazes, eu acho que vai ser mais interessante, mas esse aqui não é tão grande quanto o livro anterior, tem uma premissa interessante e tem tido personagens bem legais, gosto da forma como a história está andando. Até o momento ele não entrou nos jogos, ainda estamos nos treinamentos e eu tinha esquecido disso, mas a maior parte do livro de Jogos Vorazes não acontece dentro da arena, acontece antes da arena e isso é interessante, né? Porque senão seria uma coisa um pouco, talvez, repetitiva e cansativa, mas a forma como está se desenvolvendo a história, estou gostando e tenho, assim, poucas ideias do que vai acontecer exatamente na história. Porque eu sei que o Haymitch ganha os jogos porque ele é um sobrevivente e depois ele vai ser o mentor da Katniss e do Peeta. Mas como ele chega a ser sobrevivente eu não sei, porque assim, tudo está contra ele e não parece que isso vai acontecer. Ele deseja até uma espécie de uma ameaça de que ele vai ser morto logo em seguida, mas não sei exatamente como isso seria e isso não vai acontecer. Então vamos ver como é que vai ser a experiência. Se vocês também estão lendo Amanhecer na Colheita, deixem seu comentário aqui, sua opinião sobre o livro, como é que está sendo sua experiência. E se vocês têm alguma expectativa em relação ao livro, de como é que vai ser também a adaptação, porque eu sei que o livro, se não começou ainda a ser adaptado, já vai começar, porque ele vai ser lançado ano que vem, o filme, então acho que vai ser muito bom. Em segundo lugar, eu tenho esse pacote que eu recebi já tem uns 10 dias, eu ainda não abri. É um livro que foi o seguinte, para conseguir comprar esse Amanhecer na Colheita com o desconto, eu tive que comprar uma segunda coisa para conseguir completar o valor e conseguir utilizar assim um cupom de R$20. Mesmo comprando mais, valeu a pena porque esse livro aqui saiu tipo por uns 25 e esse aqui saiu por 50. Acho que valeu a pena, sendo que é um livro lançamento e que estava custando R$80. Acho que assim, dá para comprar mais barato talvez no futuro, mas pelo preço de R$50 acho que foi uma boa escolha e um bom investimento. Para mostrar para vocês esse livro que eu comprei, eu já tinha visto a capa dele algumas vezes, mas não tinha me interessado muito. Eu nem sabia sobre o que ele falava direito e a capa não me chamava muito a atenção. É um livro de não ficção que se chama O Ato Criativo. Talvez vocês já tenham visto ele por aí, tem uma capa cinza não muito chamativa. É essa capa aqui. É uma capa tipo como se fosse um CD e na parte de trás também não tem nada. Eu achei que tinha alguma coisa falando sobre o livro, então vamos ter que ler a orelha também para ver como é que é. Mas estou lendo alguns livros de não ficção esse ano. Estou lendo inclusive um que está aqui na mesa, deixa eu mostrar para vocês, que é esse aqui, O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Estou gostando muito. É um livro que fala sobre a experiência dela quando ela perde o marido. Está sendo muito interessante. Eu estou mais ou menos na metade, na página 142. E ela não só perde o marido de uma forma muito assim trágica, como a filha dela, que estava doente antes do marido morrer, de repente tem que passar por uma grande cirurgia. E o que eu sei é que depois, 1 ano e pouco ou 2 anos depois que o marido dela morre, a filha morre também. Mas acho que esse livro aqui só vai tratar do primeiro ano, desse primeiro ano de luto e sobre a dificuldade de encarar a realidade, essa ideia de que a pessoa vai voltar, de que a pessoa, você não pode tipo se desfazer das coisas da pessoa, não pode mexer nas coisas dela, porque em algum momento ela vai voltar, mas a pessoa não volta, né, porque ela partiu. Tá sendo muito boa a leitura desse, e esse O Ato Criativo não tem nada a ver com luto, pelo menos pelo que eu sei. Mas eu fiquei interessado em ler ele por causa do que falava no site da Amazon. E aqui, pelo que eu tô vendo, não tem nada na orelha. Fui pegar meu telefone para dar uma olhada no que fala na Amazon, porque o livro não tem orelha, então vai ser um pouco difícil explicar para vocês, porque nem eu lembro direito o que fala. Fala o seguinte no site da Amazon: o lendário produtor musical Rick Rubin é um mestre em ajudar artistas dos mais variados gêneros a se conectarem com a fonte de sua criatividade para descobrir quem são de verdade e o que de melhor tem a oferecer ao mundo. Ao longo de anos, estimulando as pessoas a transcenderem suas limitações e resgatarem esse estado puro de inocência e inspiração dentro de si, Rubin compreendeu que ser artista não tem a ver com criar obras de arte. Tem a ver sim com uma maneira peculiar de estar no mundo e se revolucionar com ele. Este livro é uma generosa reflexão que ilumina o caminho dos artistas e nos convida a seguir por essa estrada, pois a arte e a criatividade estão à disposição de cada um de nós como um direito de nascença. Não importa se estamos produzindo arte formal ou não, todos nós vivemos como artistas. Pelo mero fato de estarmos vivos, já podemos nos considerar participantes ativos do processo contínuo de criação. Viver como artista é um modo de estar no mundo, é uma prática de atenção. Assim, deu para entender completamente? Não 100%,
mas o que eu lembrava, e pelo menos pelo que fala aqui, é que é um livro que vai debater muito isso sobre você produzir arte e você se expressar, e como todos nós, de uma forma ou de outra, nos expressamos de uma forma artística, mesmo que você não esteja fazendo isso de uma forma intencional. Fiquei interessado, não é um livro tão grande assim, acho que ele tem 300 páginas, acho que nem isso. Ele tem 284 páginas, ele foi traduzido aqui no país, não sei nem se está aparecendo o tradutor, tá assim. A tradutora foi a Beatriz Medina e essa aqui é a primeira edição, foi publicado em 2023 pela editora Sextante. Então aqui tá a editora Sextante, aqui a capa, aqui a parte de trás, então ele não tem nada demais. Espero que seja uma leitura interessante. Estou, assim, lendo alguns livros de não ficção nos últimos tempos. Gosto, assim, de livros de não ficção quando não são livros de autoajuda, porque no geral a autoajuda não tem tanto interesse, por mais que um ou outro pode acontecer de eu ler e gostar. Muitas vezes o que eu acabo recorrendo em obras de não ficção são biografias, não li muitas, mas já li algumas, e inclusive estou com uma aqui embaixo que é para eu ler esse ano, vamos ver se vai dar certo, que é a biografia do Van Gogh, mas é uma biografia um bocado extensa, e uma biografia que vai me demandar um bocado de tempo, porque ela é grande em número de páginas e tem letras pequenas, mas vai ser provavelmente bastante interessante. Eu comecei ano passado e estava gostando, tem uma premissa interessante sobre contar a vida do autor, e a vida dele é interessante. É uma vida que foi muito ligada à religião, e daí depois ele acabou se afastando muito disso, ele teve muito problema com álcool e tudo mais, mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que tem livros de não ficção que têm me interessado nos últimos tempos. Esse, O Ato Criativo, é um que eu não tinha dado muita bola, principalmente por causa dessa capa cinza, que acaba não chamando muita atenção, mas fiquei interessado em ler ele. Eu espero que seja uma coisa legal, principalmente agora criando vídeos para o YouTube. Eu acho que é interessante você acabar lendo livros que exploram essa temática de você ter uma criatividade mais talvez aflorada, ou você procurar novas formas de se expressar, porque nem sempre é tão fácil você fazer uma coisa diferente e muito fácil você cair na rotina. Então quero ver como o autor aborda isso, nem sei se ele vai abordar exatamente isso, mas gostaria de ver como é que ele vai falar sobre isso. E esse livro da Joan Didion eu estou gostando muito, recomendo para vocês e tenho vontade de ler outras obras da autora. Se a continuação do livro for igual o que eu li até agora, essa primeira metade, tenho certeza que vai ser muito bom. Ela explora o luto de uma forma muito interessante. Eu até grifei uma página ou outra, deixa eu ver se eu encontro para vocês, porque agora eu ando grifando os livros com marcador cinza. O que é ótimo, porque assim não fica manchando para o outro lado da página, mas é ruim porque o livro tem uma página meio cinza, então o marcador cinza meio que desaparece. Mas aqui tem um pedaço que eu marquei que eu achei interessante, que é o seguinte: tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, observou, a tendência contemporânea era tratar o luto como uma autoindulgência mórbida e dedicar uma admiração social aos enlutados que ocultavam tão completamente seu sofrimento que ninguém suspeitaria o que de fato acontecera. E é muito interessante esse pedaço que ela está falando quando a morte foi profissionalizada. Então, quando as pessoas pararam de morrer em casa e começaram a morrer em hospitais, e esse pedaço é extremamente interessante do livro porque mostra como as pessoas elas pararam de sofrer em público e começaram a sofrer só no privado, como se você sofrer em público, chorar ou parecer levemente desesperado fosse assim uma situação de uma pessoa que não tem autocontrole, como se a pessoa fosse uma pessoa que está precisando de grande ajuda e que deveria fazer isso só dentro de casa, porque você não pode expressar hoje em dia, pelo menos essa é uma ideia que se tem muito, e uma coisa que a autora discute, o seu luto, a sua tristeza, a sua angústia, você não pode expressar isso em público porque seria uma coisa meio errada. Mas o vídeo não é sobre isso, o vídeo era para mostrar esses dois livros que eu comprei, O Amanhecer na Colheita, que eu tô gostando muito, tô achando uma leitura muito interessante e espero que se vocês forem ler, vocês tenham uma boa experiência, assim como eu. E O Ato Criativo, que eu já não lembrava muito sobre o que ele era, para não falar que eu não lembrava nada, mas foi o livro que eu abri aqui com vocês. Espero ter uma boa experiência com esse livro e que seja uma leitura tranquila. Ele parece ser bem de boa de ler, tem uma letra grande, um bom espaçamento, então acho que vai ser de boa. E eu acho que é mais ou menos isso, gente. Se vocês forem comprar qualquer um desses livros da Amazon, não esqueçam de usar meu link, se inscrevam por favor aqui no canal, curtam o vídeo e até o vídeo da semana que vem.